Muito bem, hora de oração, tempo oportuno de nós buscarmos e derramarmos a nossa vida na presença do Senhor, falando sobre o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, aquilo que envolveu o grande derramamento do Espírito Santo de Deus, o mover de Deus, o batismo com o Espírito Santo que temos falado e milagres, sinais, manifestações do Espírito Santo de Deus, testemunha, penhor da justiça derramado sobre as nossas vidas. Se você tem essa curiosidade, deseja aprender, deseja também fazer essa releitura da palavra, estamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, e você pode acompanhar diariamente aí a oração, o clamor, apresentar os seus pedidos aqui comigo, Bispo JR, Pastora Karina, toda a igreja também aqui, Renascer de Itapecerica da Serra, uma grande alegria, aliás, onde hoje eu estou aqui orando nesse prédio novo que Deus tem nos dado em nome de Jesus. Como você está? Tudo na bênção? Caminhando? Envie os pedidos de oração, cremos que Deus vai nos dar graça em nome de Jesus. Hoje eu quero falar com você sobre o testemunho de Pedro e de João à luz do mover do Espírito Santo de Deus e como eles foram chamados, como eram tidos e conhecidos aqueles homens naqueles dias e como Deus realmente transforma a vida de uma pessoa. Mas não posso deixar de mencionar aqui a vida do pastor Luiz Carlos, um querido que nos enviou esse pedido de oração. Deus tem feito uma obra na vida dele, através da vida dele também, do seu canal no YouTube, mas foi descoberto parece que um tumor na região da cabeça e ele entrou em contato, então vamos orar, apresentar a vida dele e você também pode interceder pelo nosso querido. Claro, não vamos deixar de orar pelo nosso querido Bispo Vlad também, internado, parece que até entubado, e vamos orar pela vida dele. Quero apresentar também toda a família da Carmen, o Juraci, quero apresentar também a Patrícia Bonfim, o esposo da Carmen, quero apresentar o Luiz, o seu genro, o Johnny, todos os filhos e netos, Deus dê graça em nome de Jesus. Amém? E vamos orar, porque creio que Deus tem bênção de salvação e liberação de todo e qualquer esfriamento e congelamento espiritual e dureza do coração. Aliás, aqui no canal mesmo tem uma série que eu fiz falando sobre cura interior e libertação, e ali um daqueles episódios ele mostra essa geleira, esse congelamento que as pessoas ficam. Eu sugiro que vocês que estão acompanhando, dê uma olhada, que vai abençoar muito a tua vida, como também tem me abençoado em nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos. E depois de ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava aquele
milagre. O que estava acontecendo depois, Atos capítulo 3, a querigma de Pedro, a pregação, a cura daquele homem na porta do templo de Formosa, o alvoroço que havia acontecido após o Pentecostes ali no cenáculo, e aquela loucura que estava tomando conta de Jerusalém e das ruas de Jerusalém, e as pessoas ouvindo em seus idiomas, enfim, um grande mover do derramar e da manifestação do Espírito Santo de Deus. Pedro se levanta então no templo e traz a pregação e a revelação de Deus sobre Jesus, que havia sido morto na cruz e dando testemunho da sua ressurreição. Os apóstolos e grandes sinais e maravilhas estavam acontecendo. Atos 4:8, Pedro, no poder do Espírito Santo de Deus, se levanta diante daquele interrogatório, porque eles foram tomados e levados até Anás e Caifás, e ali foram grandemente pressionados, presos inclusive, naquela perseguição que aconteceu. Pedro dá testemunho de que Jesus, que eles haviam crucificado, é a pedra angular, realmente, a promessa de Deus que eles haviam rejeitado, e que importava realmente a manifestação de Deus através do Senhor Jesus. Em outras palavras, o derramamento do Espírito Santo de Deus potencializou toda a vivência, todo o convívio, toda a revelação de Deus através de Jesus na vida deles naqueles 3 anos e pouco que eles haviam convivido com Jesus. Então, o Senhor cumpriu o seu tempo e o seu propósito. Agora cabia a eles realmente cumprir o propósito e a vontade de Deus para eles, em seu chamado, em seu ministério, e para isso eles foram calibrados, foram cheios do Espírito Santo de Deus, foram calibrados, foram cheios do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus. E depois da perseguição, qual a armadilha e estratégia do inimigo para tentar parar o mover, bloquear a fé, esfriar as pessoas, afastarem as pessoas da comunhão e da presença de Deus, para que elas se esqueçam da tão grande obra que tem sido feita em sua vida, para que elas endureçam o coração e temerosas retrocedam? É exatamente a ameaça, o espírito ameaçador de Satanás. As pessoas têm carências, pendências, ou por causa do passado, ou de situações espirituais, ou do medo. O inimigo quer realmente tocar terror. Então eles prenderam a Pedro e os ameaçaram. O ameaçaram de morte, o ameaçaram de cruz, os ameaçaram talvez de apedrejamento, os ameaçaram para intimidá-los. E lamentavelmente muitas pessoas têm voltado atrás, abandonado a fé por causa da crise financeira, de dificuldades que sofreram dentro do próprio ambiente da igreja e perseguições, e ameaçadas abandonam o cajado, ameaçadas retornam para trás, acusadas pelo inimigo, querendo preservar de alguma maneira a sua vida, se acovardam e se intimidam. Mas eu e você fomos chamados a esta limpeza, a esta liberação de consciência, para saber, como Pedro disse, em outras palavras, como o apóstolo nos ensina, melhor agradar a Deus do que a homens. E nas palavras de Pedro ele diz: como nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, e que eu e você não sejamos achados em falta, como aqueles que deixaram de falar das coisas que viram e que ouviram, em detrimento de qualquer luta, de qualquer dificuldade. Em nome de Jesus, maior é o poder de Deus na tua vida, na nossa vida, para nos livrar em nome de Jesus. E tudo isso porque Pedro havia dado testemunho da ressurreição de Jesus lá no templo. Tudo isso porque aquele milagre havia acontecido na porta do templo. Então, os saduceus não podiam de maneira alguma, em função da sua interpretação da lei, crendo os saduceus que não havia ressurreição dos mortos, não podiam de maneira alguma aceitar aquela visão, aceitar aquela verdade, aquela revelação.
de que o Senhor Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e que era no poder do nome daquele que ressuscitou dentre os mortos que aquela obra estava sendo operada. Eles não podiam aceitar de maneira alguma. Assim como muitas pessoas, a despeito das suas interpretações até das próprias Escrituras, ou em versículos isolados ou em textos fora do contexto, não podem compreender a manifestação do Espírito de Deus em nós. E hoje, cuidado, muitas pessoas vivem de como assim você sentiu de Deus? Como Deus falou com você? Porque não conseguem ouvir a voz de Deus, porque não conseguem serem alvos da manifestação do Espírito Santo de Deus que conduz o seu coração, e não conseguem explicar e querem muitas vezes até pular Atos 2, Atos 3, Atos 4, porque não tem como explicar. Porque, no fundo, sua religião, sua religiosidade, a dureza do seu coração, ou a letra que mata, impede o Espírito que vivifica de se mover na vida destas pessoas. Mas nós não estamos aqui para julgar, mas não podemos também ser insensíveis ou cegos àquilo que muitos estão sendo privados de viver, mas que eu e você possamos crer e, a despeito de perseguições ou ameaças, continuemos dando testemunho do Senhor Jesus, da sua ressurreição, e também o nosso testemunho para que a obra de Deus seja confirmada. E pessoas como essas que eu mencionei aqui, e outras tantas, e talvez eu e você, como fomos alvo da boa semente plantada na nossa vida que tem frutificado, porque o Espírito de Deus tem regado esta semente, possam também estas tais e tais pessoas serem alcançadas em nome de Jesus. Amém? Pai de amor, eu clamo diante do teu altar, por cada vida, por cada alma, por cada servo, por cada serva tua, por cada um dos pedidos de oração, Senhor, pelo pastor, nosso amigo querido Luiz Carlos, por todos os pedidos, sejam apresentados diante do teu altar. Compadece-se, tem misericórdia, alcança com a bênção da salvação esta casa, este lar, esta família, Pai, para que todos possam, em nome de Jesus, abraçar a causa da fé, passar pelas águas do batismo, serem cheios do Teu Espírito e poderem, Senhor, glorificar a Ti como aquele homem curado na porta do templo Formosa, na palavra de Pedro e João, e entrar no templo para glorificar e louvar o Teu nome. Dá graça, Senhor, aos teus servos que têm enfrentado lutas e perseguições religiosas e ameaças por decisões espirituais que tomaram, e sendo ameaçados, ó Deus, por situações e sentenças do passado que o inimigo quer impedir de que a unção se manifeste em suas vidas. Ou aqueles até mesmo que têm, Senhor, aberto mão de ministérios, de dons e de chamados. Espírito Santo, faz uma obra de redenção, de perdão, de milagre. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu creio, Tu és poderoso para nos dar acima do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Está aqui a minha vida, estão aqui as carências da Tua obra, estão aqui, Senhor, os nossos dias que são contados na Sua presença. Manifesta milagres, dá-nos a viver a manifestação, ó Deus, daquilo que vislumbramos no nosso espírito e recebemos do Senhor no nosso coração em sonhos e visões, em palavras, ó Deus, e profecias que cremos para que se cumpram e se manifestem. Repreendemos toda a obra de Satanás e seus demônios, principados e potestades, dominadores, espíritos perseguidores, entraram por um caminho, sairão por 7 caminhos, sua voz não prevalecerá, inimigo, não será preponderante onde está o poder e a autoridade, a ação, a direção do Espírito de Deus que se move no nosso interior e que nos alertará e nos conduzirá para construirmos, edificarmos e vivermos o triunfo que o Senhor nosso Deus tem para nós. Eu declaro a cura do enfermo, eu declaro a restauração da vista aos cegos, no nome de Jesus. Eu declaro a limpeza, a purificação dos leprosos, a ressurreição dos mortos. Se alguma coisa mortífera você bebeu, ou pactos malignos você fez, ou se levantaram contra você obras da morte, caiam por terra agora. Seja repreendido todo mal, e todo ódio, e toda oposição e contrariedade, caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Amém
receba, alegre o teu coração, renove a tua aliança na presença do Senhor, e todos os dias vamos continuar clamando e orando, porque Deus tem promessas e vai honrar em nome de Jesus, e que nós possamos viver a liberdade, a singeleza, a grandeza da obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E talvez, como Pedro e João, que foram chamados homens incultos e iletrados, talvez eles não tinham a preparação do mundo, talvez eles não eram os mais gabaritados daqueles dias, eram homens da região da Galileia, uma região humilde, uma região de grandes lutas e perseguições naqueles dias, mas Deus transforma a maldição em bênção. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus tomou como apóstolos homens simples, pescadores do mar da Galileia. Talvez isso queira falar muito ao meu respeito e talvez ao teu respeito, e que Deus também faça uma obra grandiosa naqueles homens que Ele usou de maneira grandiosa ao redor do mundo, como o apóstolo Paulo, versado no hebraico, no grego, um homem romano e um homem de múltiplas nacionalidades. Mas saiba, nada pode impedir que Deus opere uma obra grandiosa e tremenda também na tua vida, e que Deus nos dê graça para que o Espírito Santo venha nos capacitar com o poder e venha nos conduzir como testemunhas para a obra dele, em nome de Jesus. Jamais abra mão da porção única e exclusiva que Deus tem para realizar na tua vida, através da tua vida, em nome de Jesus. Fica com Deus. Amanhã tem mais.